E amanhã nós vamos, né, nas nossas missas, hoje também, quem for participar, nós vamos, já é o segundo domingo, vamos ler, então, uma pequena catequese já sobre a Eucaristia no Evangelho de João. Mas eu vou ler o trechinho da carta de São Paulo aos Coríntios, que é o texto mais antigo, é o capítulo 11, né? Começa lá no 17, mas eu vou ler do 21 para frente, que diz assim: De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. O texto continua, mas acho que esses versículos bastam. Então, é o texto mais antigo do Novo Testamento que trata da Eucaristia. Então, eu pensei partilhar com vocês sobre a Santa Missa, as partes da missa. Eu vou ver se eu falo, talvez, meia hora, 40 minutos, para deixar um tempo de perguntas, e ver se a gente consegue, com a nossa formação, utilizar esse tempo que nós temos, né? Sem precisar a gente depois ativar de novo, né, o nosso computador, né? Nós temos no documento de Aparecida alguns números que falam dos lugares de encontro com Jesus. Por exemplo, a Bíblia, né? A Sagrada Liturgia, a piedade popular, a caridade fraterna. E lá fala que a Eucaristia é o lugar privilegiado. Olha que bonito, né? De encontro com Jesus. De fato, a nossa fé é uma experiência de encontro, de amor com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E de modo admirável, é claro, na liturgia, nós temos esse encontro. E na liturgia, a missa como lugar privilegiado. Eu costumo dizer assim, que na Quinta-feira Santa, Jesus deixou para nós 3 grandes presentes, né? A missa, o sacerdócio. Olha que coincidência, nós estamos celebrando esse fim de semana, né? O sacerdócio, né? Porque no dia 4 celebramos a memória de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos parcos. E o outro, a caridade. Então, missa, sacerdócio e caridade. Esses 3 presentes, eles caminham juntos, né? E qual o valor da missa para nós? Vocês conhecem a historinha, eu já contei algumas vezes, eu vou até ler aqui para vocês. Eu guardo isso aqui, olha, vocês estão vendo ali? Desde quando eu era padre, sacerdote lá em Marília, uma senhora que ainda está viva, já bem idosa, me entregou um jornalzinho, Ecos de Medjugorje, que falava daquelas aparições de Maria lá em Medjugorje, e nesse jornalzinho tinha essa história. Eu recortei e guardei até hoje, né? Então diz assim: um dia, muitos anos atrás, em uma pequena cidade do Luxemburgo, um capitão dos guardas florestais achava-se entretido em animada conversa com o açougueiro, quando uma mulher idosa entrou no açougue. O açougueiro interrompeu a conversa para indagar da senhora o que ela desejava. E ela explicou que havia ido ali para conseguir um pedaço de carne, mas não tinha dinheiro para pagar. O capitão estava achando muito divertido o diálogo entre a pobre mulher e o açougueiro. Apenas um pedaço de carne, mas quanto você vai pagar por ele? Desculpe, eu não tenho dinheiro, mas eu assistirei à missa por você, na sua intenção. Ambos, o açougueiro e o capitão, eram bons homens, mas muito indiferentes no que se referia à religião. Imediatamente começaram a troçar da resposta da velhinha. Tudo bem, disse-lhe o açougueiro. Você vai assistir à missa por mim
E quando você voltar, eu lhe darei tanta carne quanto a missa pesar, quanto ela valer. A mulher saiu, assistiu à missa e retornou. Ela se aproximou do balcão e o açougueiro, ao vê-la, disse-lhe: Tudo bem, agora vamos ver. Aí ele tomou um pedaço de papel e escreveu: Eu assisti à missa por você. O açougueiro então colocou o papel em um dos pratos da balança e no outro depositou um osso pequeno e fino, mas nada aconteceu. Em seguida, ele trocou o osso por um pedaço de carne, porém o papel continuou a pesar mais. Os dois homens começaram a se sentir envergonhados com a sua zombaria, mas continuaram com a brincadeira. Um grande pedaço de carne então foi colocado na balança, mas o papel manteve-se mais pesado. Exasperado, o açougueiro examinou toda a balança, mas esta estava perfeita. O que você quer, minha boa mulher? Perguntou o açougueiro. Precisarei dar a você uma perna inteira de carneiro? Enquanto falava, colocou a grande perna de carneiro na balança, mas o papel em muito superou o peso da carne. Então, uma peça ainda maior de carne foi colocada naquele prato, mas novamente o peso maior permaneceu no lado do papel. Aquilo impressionou tanto o açougueiro que ele se converteu e, no mesmo instante, prometeu oferecer à mulher, dali por diante, a sua ração diária de carne. E no que concerne ao capitão, ele deixou o açougue transformado e tornou-se um ardente frequentador da missa diária. E dois dos seus filhos ordenaram sacerdotes, um deles como jesuíta e o outro como padre do Sagrado Coração, padre Stanislaus, que partilha essa experiência. Muito bonita a história, né? Então fica essa pergunta aí, qual é o valor da missa para nós, né? Então vamos lá, né? Você sabe que nós temos vários nomes para a gente definir a Eucaristia, e o nome talvez mais comum é Eucaristia. A gente fala missa, para nós ficou a missa, mas a Eucaristia é o nome que traduz mais, e vem de uma palavra da língua hebraica chamada beracá, né? O que significa beracá? É uma oração de louvor. Então, a missa, Eucaristia, é ação de graças. Depois tem outros nomes, né, que foram surgindo, né, na história da igreja, como ágape, paz, né, a própria missa, assembleia, fração do pão, a ceia. Na Bíblia tem muitas, assim, expressões usando a palavra ceia, comum, banquete, né? Aliança, são vários nomes que expressam, então, o significado da missa, como essa oração de louvor, de ação de graças ao nosso Pai, né? E falando das partes da missa, a missa tem duas grandes partes. Nós falamos liturgia da palavra e liturgia eucarística. São duas mesas onde nós nos alimentamos, né? Então, esses dois grandes nomes definem, de um modo geral, a Eucaristia. Depois tem aqueles dois ritos iniciais e finais, entre essas duas grandes partes, né? Então, eu vou falar assim rapidamente um pouco de cada momento da Eucaristia, né? Porque acho que isso ajuda a gente a compreender melhor esse sacramento, né? Quando nós falamos ritos iniciais, é um momento assim curto, breve, né? É para ajudar a Assembleia, né, os fiéis aí reunidos, a entrar no clima do mistério que nós vamos celebrar. Por isso que não é bom falar muito. Bom, primeiro é bom chegar um pouquinho mais cedo, né? Quando nós vamos participar de uma missa, chegar uns minutos mais cedo, porque a gente vai se preparando também, né? É como o Pequeno Príncipe falava, né? Antes de você chegar, eu já estou ansioso, vivendo esse momento. Então, acho que Jesus está lá nos esperando, né? Então, a gente chega mais cedo para se preparar. Aí, um comentarista, com breves palavras, ele acolhe os fiéis, né? Pode colocar as intenções, situar a celebração no contexto litúrgico que nós estamos celebrando,
enfim, convidar os fiéis à oração, né? Não pode falar muito, eu já vi algumas missas. Eu vou fazer alguns comentários aqui, mas não é crítica, não, é só para nos ajudar, tá bem? E, às vezes eu já vi comentários muito longos, isso não é bom. Não precisa fazer comentários longos, não. É criar um ambiente para aquele momento, para aquele mistério que nós vamos celebrar. O canto é para ajudar a Assembleia para aquele momento também, né? Ele acompanha o sacerdote e as demais pessoas que vão entrar, que vão ajudar, né? É favorecer os fiéis a celebrar aquele momento. Nós podemos levar uma cruz, podemos levar uma vela, podemos levar a Bíblia ou o próprio lecionário, né, na procissão de entrada. Ou também pode entrar com a Bíblia na hora da liturgia da palavra, né? Quando o padre ou o bispo, né, ou o diácono chegam até o presbitério, vocês percebem, fazem aquela vênia, né? aquela inclinação ao altar, né? E depois só beija o altar o presidente. Se tiver um diácono, ele também beija o altar. Se tiver incenso, então o celebrante vai incensar a cruz, o altar. Se tiver a imagem do padroeiro também, principalmente numa festa, e depois se dirige ao lugar da presidência, na cadeira presidente. Faz o sinal da cruz e a saudação, né? É próprio da nossa liturgia, das nossas orações, a gente invocar a Santíssima Trindade, essa profissão de fé no Deus Trino, né? Reconhecendo essa presença dele entre nós. É em nome da Trindade que nós nos encontramos. E a Assembleia se alegra, né? A saudação e a resposta dos fiéis manifestam, então, esse mistério da Igreja reunida, né? Então, vocês perceberam momentos, assim, breves, né? Assim, mas que não tiram, sabe, a profundidade do mistério que nós estamos celebrando. Depois nós vamos para um ato penitencial, que é um momento importante, né? Na celebração da Eucaristia. Não é confissão, mas é um reconhecimento da nossa condição de pobreza e de acolhimento da misericórdia de Deus para a gente entrar nesse mistério que nós vamos celebrar, né? É uma preparação que nós estamos fazendo para celebrar a Eucaristia. O sacerdote pode fazer uma introdução, também breve, né? E depois vem as fórmulas. O silêncio pode ser uma aspersão com água benta, pode ser um canto, né? Pode, né? Tem aquele rito que vocês conhecem, confesso a Deus Todo-Poderoso, tem outros, né? E o sacerdote conclui com a absolvição. Queria falar para vocês, assim, vocês vão entender. O Senhor tem de piedade de nós, não pertence propriamente ao ato penitencial, vem depois. Entenderam? O ato penitencial é um momento de silêncio, de reconhecimento que nós fazemos, pode ser através de um canto também, da nossa atitude de pecadores, e esse pedido que nós fazemos da nossa conversão. As ladainhas, elas respondem, né? Se tiver aspersão com água benta, não precisa fazer a ladainha, né? Como eu já falei, não é um sacramento, mas é um momento importante para a gente celebrar a misericórdia de Deus. Depois vem o Glória, que pode ser recitado ou cantado, é um hino antigo, né, da igreja. O Glória nós glorificamos ao Pai e ao Filho pelo Espírito. Se vocês prestarem atenção na letra, quando a gente reza, é uma súplica de louvor, é uma súplica e um louvor ao mesmo tempo, né? Porque a gente fala também Cordeiro de Deus, né? Normalmente aos domingos, exceto no Advento e na Quaresma. E nas festas também a gente recita o Glória, que lembra uma oração muito própria na Bíblia, muito bonita da Bíblia, né? Aliás, eu acho que a oração mais bonita que a gente faz é da gente glorificar a Deus, né? Aconteça o que acontecer, né? Terminou no Glória, que pode ser recitado ou cantado, então o padre faz aquela breve oração, nós chamamos coleta, não é coleta de dinheiro, mas é uma coleta das intenções, por isso que ele fala, oremos. E aí cada fiel pode colocar também a sua atenção nesse momento, né?
É um convite que o sacerdote faz à oração. Ele pode cantar, pode rezar, né? E todos rezam em silêncio também nesse momento. E o povo depois conclui, tem orações próprias, né, para cada missa, para cada tempo, e o povo conclui com um amém, né? Bom, ritos iniciais, tudo bem? Deu para acompanhar? Estou indo muito rápido? Tá bem, né? Acho que é melhor eu falar tudo, deixa eu reservar um tempinho depois para as perguntas, se tiver alguma dúvida, tá certo? Aí, então, nós vamos iniciar o primeiro grande momento, né, da missa, que é a liturgia da palavra. É o Deus que nos alimenta através da palavra, né? Nós veneramos as divinas escrituras, ensina a igreja, como o próprio corpo do Senhor, né? Porque Deus nos convoca, nos fala e nos ensina, nos exorta através da Bíblia, né? Vocês sabem que as leituras são escolhidas já nos anos litúrgicos, nos tempos, né? Isso já é tarefa da igreja. Nós acolhemos. Amanhã, por exemplo, vamos celebrar o Domingo Comum, né? O mesmo evangelho que lemos aqui vai ser lido lá na Itália, na China, onde tiver a Igreja Católica. É a mesma palavra, tá certo? Aos domingos, solenidades são 3, né? Leituras, e de semana 2, tá certo? Nos tempos fortes, as leituras, elas estão conforme também o mistério que nós vamos celebrar. Sempre a primeira leitura, normalmente tirada do Antigo Testamento, em sintonia com o Evangelho, né? E a segunda, quando houver, é tirada de uma das cartas dos apóstolos. É bom lembrar que, terminada aquela oração, né, todos ficam sentados. A posição do corpo ela é muito importante na liturgia. E na liturgia da palavra, nós ficamos de pé todo esse primeiro momento. Vocês se lembram, né? Esqueci falar isso, né? Ficamos de pé, quem pode, né? Depois a gente se senta como bons discípulos para escutar o Senhor, né? E no fim da leitura, o leitor fala sempre palavra do Senhor, graças a Deus. Depois vem o salmista, ou o próprio leitor pode ler o salmo, quando é a primeira leitura, e depois a segunda leitura. Esse papel do leitor, vocês já fizeram leitura nas missas? Já? Já fizeram, né? Olha que bonito, vocês emprestam a voz, vocês emprestam os gestos, as expressões para o próprio Senhor, né? E agora, assim, vocês que são mulheres, né? A maioria é mulher que tá participando nossa tarde, né? Vocês sabem que o Papa Francisco, ele agora determinou que as mulheres podem ser instituídas como leitoras. São 2 ministérios, de acólito e de leitor, que normalmente quem recebia eram seminaristas, ou homens, né? Mas não de seminaristas se preparando para o sacerdócio. Agora o Papa Francisco diz que as mulheres podem receber também. Nós só estamos esperando uma regulamentação para ver se na nossa diocese nós vamos seguir essa prática de instituir homens e mulheres no ofício de ler nas missas. Nós falamos ministério do leitor. E as mulheres também podem ser instituídas. Como também os catequistas, o Papa está pedindo isso, né? Na liturgia da palavra, o ponto alto é, claro, o evangelho, por isso que a gente fica de pé, com gestos expressivos, com cantos, né? Nós proclamamos, o diácono proclama, ou o próprio padre proclama, do ambão, saudando o povo, o Senhor esteja convosco, e proclama o evangelho. Quando ele fala evangelho, nós fazemos 3 cruzinhas, nós fazemos uma na testa, uma na boca, uma no peito, né? Tem um significado essas cruzinhas. Nós estamos pedindo que a palavra seja compreendida, aí, a mente, né? A testa, que ela seja proclamada e que ela seja acolhida no nosso coração. Então, é isso que nós fazemos no Evangelho, né? O diácono ou o padre que proclamam, falam palavra da salvação, nós falamos graças a Deus. Vocês sabem que isso é um costume no Brasil, né? Mas na Itália é tudo palavra de Deus. Já prestaram atenção em alguma missa que o Papa está presidindo? Os leitores, ou eles cantam, é palavra de Deus.
Aqui no Brasil, que nós falamos palavra do Senhor para as leituras e palavra da salvação para o Evangelho, tá? É palavra de Deus. A homilia é reservada ao sacerdote, né? Vocês sabem disso, né? Tem que ser bem preparada, é para ajudar os fiéis a ler as Escrituras à luz do mistério, entender a palavra, né? Como já falei, e levar para casa também uma mensagem. Não precisa falar muito, né, para a gente fazer uma boa homilia. Às vezes o povo hoje nosso não é de prestar muita atenção, que começa a falar muito, a cabeça vai longe, né? Vocês sabe que Santa Teresa fala que a memória é a louca da casa, né? A gente está lá pregando, vocês já pensaram que tem que fazer comida, que tem que fazer isso, fazer aquilo, não é verdade? A mente vai longe, então não é bom falar muito. Falar de 7 a 10 minutos, dá para fazer uma boa homilia e que seja compreensível, de uma linguagem acessível para crianças, jovens, adultos, idosos, né? Uma boa apresentação da homilia. Mas isso vocês conversem com seus padres, depois façam uma avaliação. Viu? Terminada a homilia, a gente pode fazer um momento de silêncio, se quiser, e de pé, depois dos domingos e festas solenes, nós respondemos com creio, né? Nós damos o nosso assentimento à palavra de Deus e conclui com as preces, que são as orações, as intercessões da igreja, pela necessidade da igreja, do mundo, dos doentes, dos pobres, assim por diante, né? Então, liturgia da palavra. Depois vem a liturgia eucarística, que é o segundo grande momento da missa. Na verdade, é o coração da missa. Vou falar para você, a liturgia eucarística tem 3 momentos. A apresentação, a preparação e a apresentação das oferendas, preparação do altar. Vocês que são mulheres, mas os homens também, mas vocês estão mais acostumados a preparar a mesa para a refeição, não é verdade? Então, na liturgia eucarística, vamos preparar a mesa para a refeição. A missa é uma refeição, né? E apresentar as oferendas. Depois tem a oração eucarística, que é o centro, e a comunhão. Então, assim, breves palavras sobre a preparação e a apresentação das oferendas. Terminada a oração dos fiéis, que nós falamos, né? O celebrante e o povo ficam sentados, enquanto vocês estão cantando um canto do ofertório, fazendo as suas ofertas, o diácono, ou se é o próprio padre, o presidente, ele está preparando a mesa, né, para o ofertório. Você sabe que essa palavra, vocês já ouviram falar muitas vezes, né? Ofertório, vem do latim, de uma palavra latim, ofere, que significa apresentar, colocar à disposição as oferendas. Quando falamos oferenda, estou falando do pão e do vinho, né, que vão servir a ceia eucarística, né? Nós costumamos dizer assim, pão, vinho e água constituem a matéria para o sacrifício. É um momento que vocês não percebem muito, não é verdade? Porque vocês já foram na missa de semana na catedral? Nós não cantamos, né? Os cantos, a missa de semana, por causa do tempo. Mas eu gosto dessa missa, porque é uma missa que a gente celebra num silêncio muito profundo e de muita interioridade, né? Então, na hora do ofertório, quando nós apresentamos o pão, o padre ou o bispo, nós rezamos: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Depois o vinho também faz a mesma oração, vinho da salvação, né? Então, pão e vinho, frutos da bondade de Deus, da terra e do nosso trabalho, né? Então, a patena com o pão e o cálice com o vinho. Nós colocamos também, quando nós preparamos o vinho, nós colocamos uma gotinha de água para lembrar essa unidade das duas naturezas, divina e humana, nesse momento da consagração, né? E o padre segurando o cálice, então faz também a oração, né? É bom lembrar que tem outras orações depois
o padre faz em silêncio também, agradecendo e oferecendo aquele sacrifício que está sendo celebrado, né? Por exemplo, o padre, na catedral, eu costumo fazer em voz alta também, de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, depois que apresentou o pão e o vinho, né? De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício, de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. A Assembleia não responde nada, né? Depois ele purifica as mãos, né? Bom, se tiver incenso, também incensa nessa hora, né? A cruz, as oferendas e o altar, se tiver incenso. Depois ele faz aquela oração, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a Assembleia, então, responde, né? Responde, que vocês conhecem a oração, né? E depois terminou, o padre faz a oração, que é uma oração que serve de ponte entre esse momento da apresentação e a oração eucarística. Nós falamos a oração sobre as oferendas e o povo responde o amém. Então, a primeira parte da oração eucarística. A segunda parte, o segundo momento, é o ponto central, né? É o mais importante, né? O Papa Bento, que ele sempre tem um livro sobre a liturgia do Papa Bento, textos assim, fabulosos dele, né? Ele fala que nós nos voltamos para o Oriente, né, nesse momento, né? Quer dizer, nós nos voltamos para o Senhor. Por isso que ele pede para colocar uma cruz no altar voltada para o sacerdote. Todos estão voltados, né, para esse Oriente, que é o próprio Senhor, inclusive o presidente da celebração, né? Que ele também é fiel nesse momento, né? E então, depois que ele terminou a oração do ofertório, ele faz aquela, Senhor esteja convosco, você lembra, né? Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus, né? Então, começando ali a oração eucarística que nós chamamos com o prefácio, tem um diálogo com a Assembleia, depois ele faz todo o prefácio, né? Reza o prefácio da oração, e terminando com aquele canto de aclamação, que é o santo, onde toda a Assembleia também participa, né? Pode cantar, pode rezar, pode cantar o santo, né? Então, a palavrinha que nós chamamos, quando nós terminamos o santo, nós falamos epíclese. Então, a palavrinha da liturgia, o que significa epíclese? É a invocação ao Espírito Santo que o sacerdote faz, não faz com as mãos assim, né? Ele está invocando o Espírito Santo com o gesto com as mãos, sobre o pão e o vinho, para que se torne, né, pelo poder de Deus, né, o corpo e sangue de Cristo. E para aqueles que participam da Eucaristia, para que sejam também um só corpo e um só espírito nesse momento. E aí a igreja pede que essas palavras sejam pronunciadas, para que todos possam entender a narração da instituição da Eucaristia, que é o texto que eu li aqui, né? É o texto que eu li, da carta de São Paulo aos Coríntios. Tomai e comer, isto é meu corpo. Estou resumindo, tomai e beber, isto é meu sangue, né? O sacerdote, ele age, ele não fala isto é o corpo de Cristo, ele fala isto é o meu corpo, ele age in persona Christi, como na missão, né? O padre, quando dá absolvição para vocês, ele fala, eu te absolvo, não é verdade? Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, na verdade, não é o padre que absolve, né? Que absolve é o Cristo, quem perdoa é Cristo. Em persona Cristo, o sacerdote, ele diz essas palavras, na missa também, né? São as palavras de Jesus proferidas na última ceia, né? Tem um trechinho do catecismo que eu vou ler para vocês que diz assim: a força das palavras, da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes, sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Seu sacrifício oferecido na cruz uma vez por todas. Você sabe qual é o nome que nós damos para esse mistério, para esse milagre? Transubstanciação, né? É o Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade. Quer dizer, no Santíssimo Sacramento é o Cristo
estão contidos realmente, a gente fala, verdadeiramente e substancialmente o corpo, o sangue, juntamente com a alma e a divindade de Cristo, né? É bom falar para vocês que as espécies, elas continuam tendo a mesma propriedade. Tanto é quando vocês vão comungar, vocês vão sentir o gosto da hóstia, não é verdade? E nós sentimos o gosto do vinho, né? A presença de Cristo aí, ela é substancial. Não é a presença material nas hóstias, é uma presença de substância. O Deus, esse é o ato de fé, Deus presente em substância, corpo, sangue, alma e divindade nas espécies consagradas, né? Bom, no final da narrativa da instituição, o celebrante fala, eis o mistério da fé, né? E a Assembleia, então, responde. Vou perguntar para vocês, o que é o mistério da fé? O que é o mistério da fé? Então, o mistério da fé é aquilo que vocês respondem, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. É isso, né? O mistério da fé é o mistério pascal, são os acontecimentos da Quinta-feira Santa até a Páscoa. É tudo aquilo que aconteceu com Jesus, essa obra de Cristo, né? Após, então, esse mistério da fé e a resposta da Assembleia, nós fazemos a memória da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, oferecimento ao Pai do pão, do cálice, né? Tem as intercessões, os pedidos que nós fazemos pela igreja, pelos falecidos, né? Entra aí em comunhão com Maria, com os santos, porque a missa é celebrada em comunhão com toda a igreja. Eu sempre costumo até dizer para os fiéis, mesmo que vocês não coloquem intenções dos falecidos, né? As pessoas fazem questão que leem, né? Se não leu, elas ficam preocupadas, né? Já está falando intenção, não está falando? Então, na sua intenção, se você já colocou para um falecido, já rezou. E a igreja que reza, toda a igreja é reunida. Mesmo que não coloque intenções, nós rezamos em todas as missas também pelos falecidos, né? E terminamos esse momento com, nós falamos, uma doxologia. A palavra doxa, da língua grega, significa louvor, né? O que é a doxologia? Aquela oração que o padre reza ou canta por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, de Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. E a Assembleia canta. A Assembleia participa cantando essa glorificação a Deus, né? E o terceiro momento, então, é o rito da comunhão. Terminada a doxologia, o celebrante se volta para os fiéis e fala, orai, irmãos, né? Irmãs. Não, o celebrante se volta para os fiéis, é isso mesmo, tá certo, né? Orai, irmãos, para que o nosso... Não, estou confundindo aqui. Terminada a doxologia, nós vamos recitar a oração do Senhor. Então, ele faz esse pedido de oração. Você se lembra no Evangelho de São Lucas? Nós temos duas tradições do Pai Nosso, uma em Mateus e uma em Lucas. Eu gosto de Lucas, porque os discípulos, eles falam assim, pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus fala, quando orardes, dizei. Então, o Pai Nosso é a oração do Senhor. E se tornou nossa oração. Ele deu de presente para nós essa oração. É a oração da igreja também. Então, é um momento muito importante, porque nós estamos nos preparando para receber a comunhão, mesmo aqueles que não comungam, né? Então, nós rezamos essa oração comum, que é a oração do Senhor, né? Terminada a oração, eu vou falar uma palavra aqui, não sei se vocês já ouviram falar. Nós chamamos embolismo. O que é isso, né? É o sacerdote que reza aquela oração. Vocês se lembram, quando nós, às vezes, tem alguns encontros ecumênicos, nós rezamos um Pai Nosso
e no final fala, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre, os evangelhos que rezam assim, né? Então, na missa, nós já fazemos essa oração. Sabe? O sacerdote, ele reza sozinho aquela oração, né? Depois do Pai Nosso, e a Assembleia responde no final. Vocês se lembram, né, o que vocês respondem, né? Que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aquele livrai-nos de todos os males, isso que é o embolismo, nós chamamos de embolismo. Por que nós não rezamos o amém no Pai Nosso da missa? Quando vocês recitam o Pai Nosso na recitação do terço, ou só o Pai Nosso, tem o amém. O padre Zé Alaor, falecido, que está lá no céu, ele fala, o povo não está falando mais o amém. O senhor tirou o amém? Eu falei, não, nós não tiramos o amém, ninguém pediu para o povo tirar o amém. Nós só não falamos amém no Pai Nosso da missa, porque vem já o embolismo. Não terminou a oração ainda, vocês entenderam? A oração não terminou ainda do Pai Nosso. A oração continua com livrai-nos de todos os males, ó Pai. Depois vocês falam, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E ainda vem depois a oração da paz. Todo esse conjunto faz parte dessa mesma oração do Senhor, né? A oração, o rito da paz que nós estamos nós estamos omitindo só o gesto do abraço da paz. Nós não estamos omitindo o rito da paz, que ele continua nas missas, naquela oração que o sacerdote faz, tá certo? A saudação, só que nós omitimos. Depois vem a fração do pão. O celebrante dá início à fração do pão. Ele deita no cálice, né, uma partícula da hóstia e reza em voz baixa. O que isso indica? Indica a união, paz, unidade do corpo e sangue de Cristo. Nós, ainda mais com essa pandemia, nós evitamos distribuir as duas espécies. Até nas missas de primeira comunhão e de crisma, nós estamos evitando, né? Quando você recebe o corpo de Cristo, você está recebendo o corpo, sangue, alma e divindade, tá certo? Se você comunga só o sangue de Cristo, você está recebendo também corpo, sangue, alma e divindade. Então, esse gesto que o sacerdote faz, nesse momento, já quer simbolizar e indicar essa comunhão, enquanto isso vocês estão recitando o Cordeiro de Deus, tá certo? Uma oração belíssima que é tirada da Bíblia, né? São João, que cita muito o Cordeiro de Deus, né? Até lá no livro do Apocalipse, eu acho que dá tempo para falar sobre isso, acho bonito, quando São João terminou de escrever as cartas, ele começa a narrar as visões que ele tem, né? E a primeira visão que ele tem é de uma voz que o chama para ir para o céu. Tem uma porta aberta e João vai para o céu. E lá do céu, ele iria ver as coisas como iriam acontecer. E entrando no céu, ele vê um trono, alguém sentado no trono com um livro na mão, né? Na mão direita. Só que esse livro está lacrado, há 7 selos. E é um livro que contém o roteiro da história, da nossa história. Vocês imaginaram a nossa história como se fosse um livro fechado? O povo às vezes costuma falar isso, né? Um livro lacrado, Deus me livre, né? E João começa a chorar, porque ninguém é capaz de soltar os selos, né? É o próprio choro das comunidades, né, que João escreveu, que estava passando por um momento muito difícil. E o ancião, ele fala assim, não chora não, né? Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, vai abrir o selo. E João olha e não vê nenhum rebento, né? E nenhum leão. Ele viu um cordeiro ferido, um cordeiro machucado. O cordeiro ferido é o próprio Cristo na cruz, né? É o Cristo na cruz. Ele é digno, depois no próprio livro do Apocalipse fala, o Senhor é digno de, né? Tem todo o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e é o único capaz de abrir o livro. São João quer mostrar assim que Jesus é o único que pode entender a nossa história, né? E o Cristo imolado, né? E é o Cristo que nós celebramos na Eucaristia, né?
Bom, terminou do cordeiro, então o sacerdote apresenta o pão e o vinho, né? Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a assembleia responde e vem o momento da comunhão, né? Aqueles que estão preparados participam da comunhão, mas toda a assembleia participa da comunhão. Então, vocês se lembram da pandemia, nós também falamos muito, né? Vocês foram impedidos, né, de comungar muitas vezes, tem muita gente até hoje, né, de receber a hóstia. Então, a igreja, ela fala que por diversas circunstâncias, aqueles que estão impedidos de receber a hóstia consagrada, não significa que eles estão desprovidos dos valores, né, que essa comunhão, ela oferece também. Então, nós falamos da comunhão espiritual. É uma tradição antiga da igreja, né? Eu estou lendo um livro que me deram de presente, Santa Teresa dos Andes, não sei se vocês conhecem. É uma jovem carmelita que morreu com 19, 20 anos, né? Eu conheci, assim, vagamente, eu estou lendo agora o livro, mas é belíssima a história dela, né? É uma santa chilena, né? Carmelita. Então, ela fala das comunhões espirituais que ela fazia, né? Então, a comunhão espiritual. O que é essa comunhão espiritual? Esse desejo forte que nós devemos ter dessa presença de Deus em nós, né? Da presença de Jesus. É uma expressão muito forte de fé, né? Então, todos nós, até quem comunga, tem que fazer também uma comunhão espiritual, né? O próprio Jesus falava isso, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, né? Então, aqueles que comungam, que recebem a hóstia, fazem essa comunhão espiritual também, e aqueles que não comungam podem fazer. Então, é a comunhão de todos os fiéis. Então, aqueles que às vezes têm uma situação, um impedimento, não significa que eles não estão celebrando a comunhão, né? Bom, terminada a comunhão, enquanto está se cantando, meditando, rezando, um momento de silêncio, o próprio celebrante consome o resto do sangue de Cristo, pode levar o cálice para uma credência, pode purificar ele mesmo, as âmbulas, os ministros podem levar para o sacrário as reservas e purificar as âmbulas, né? E para esse momento de consagração, de purificação também das âmbulas e também de um momento de comunhão assim, em silêncio que nós estamos fazendo, toda a Assembleia está fazendo. Terminou, tem a oração depois da comunhão, né? Que o padre faz, e aí vem os ritos finais. Os ritos finais é o momento mais curto da cerimônia, né? Terminou a oração da comunhão, pode dar alguns avisos, alguma reflexão, e vem aquele diálogo do sacerdote com a assembleia e a bênção final, né? Se é o diácono que está ali, presente, ele despede os fiéis, senão o próprio celebrante pode despedir os fiéis. E durante a procissão pode-se cantar um canto, né? Às vezes o pessoal fala assim, espera... Não, o sacerdote... Claro, é bom esperar o sacerdote e os ministros saírem depois, mas o canto já é para a Assembleia, e já, né? Que já terminou. Então, a Assembleia, depois da bênção final, a Assembleia já pode ir se dispersando e retornar para casa, louvando e bendizendo a Deus, né? Eu falei muito rápido, né, por causa do tempo, né, mas também para deixar assim uns minutinhos, se vocês têm alguma dúvida com relação às partes da missa. Nós teremos muitas coisas para falar sobre a Eucaristia, né? O Papa São João Paulo II que falava que a missa é uma escola de santidade para nós, né? É verdade, né? Quando nós celebramos, nós nos alimentamos da palavra e do corpo de Cristo, né? E ali está a nossa força, né? Amanhã, eu não sei se vocês vão participar da missa que eu vou celebrar, eu celebro no Carmelo e na Catedral. Mas no final, depois que o Jesus multiplicou os pães, vocês se lembram que o Jesus, ele caminha no mar, depois ele vai para um lugar afastado e o povo vai atrás, né? Quando chega lá, o Jesus fala assim, vocês não estão me procurando, não é
não é por causa do sinal, é porque vocês estão com a barriga cheia, mas menos isso ele falou, né? E ele fala, vocês têm que procurar o alimento que permanece, né? Então, qual que é o alimento que permanece, né? É a própria presença de Deus, né? Até a missa termina, né? A missa começa e termina, mas o alimento que permanece é a presença dele em nós, né? A nossa comunhão, a nossa partilha, a nossa fraternidade, é isso que permanece, né? Tudo na nossa vida passa, não é verdade? Tudo passa, né? A roupa que a gente usa se desgasta, o alimento passa, as coisas que nós temos. O que não passa é a presença de Deus, a graça de Deus, o amor dele. E é isso que nós celebramos no mistério da fé, né? Quando nós falamos, este é o mistério da fé na Eucaristia, né? Bom, não sei se alguém quer coordenar a parte aí, Marta, não sei se é você que vai coordenar, se tem alguém tem uma pergunta, alguma dúvida que ficou, que eu possa responder. Nós temos quanto tempo ainda, segundo o nosso Google Meet? Só 5 minutos, né? Tá, mas olha, bom, nós devemos evitar, assim, exageros, né? Por exemplo, o Papa Bento, ele insistia muito, né? Ele que insistia nisso. Quando for realizar o abraço da paz, por exemplo, cumprimenta quem está do outro lado, né? Mas o povo faz um escândalo, vai para cá, vai para lá, né? Eu já vi 30, 40 crianças ir lá no altar para abraçar o padre. Então, esses exageros é bom evitar, porque a missa. Eu falei assim que nós utilizamos muito o corpo na liturgia, não é verdade? Nós ficamos de pé, nós sentamos, nós ajoelhamos, nós ouvimos, nós cheiramos, cheira até o incenso, né? E cheiro de pessoa também, cheiro de ovelha, que o Papa Francisco fala, né? Então, o bater palmas tem momentos que não tem problema de bater palmas, né? Por exemplo, no hino de louvor, pode bater palmas se quiser, né? Ou na aclamação evangélica, terminou de falar a palavra da salvação. Pô, podem bater palmas, isso não é proibido. O que não, tem padres que não gostam, então pede para evitar. Tudo bem, isso não vai ter problema de evitar. O povo da renovação gosta muito, né? De gesto, de, não é isso? De bater palma, de louvar, mas não é proibido. Tem momentos próprios, né? Uma vez eu fui celebrar missa num dia, numa jornada diocesana da juventude. Acho que era em Marília isso ainda, né? Não, não foi eu, não. O bispo foi celebrar. E aí, na hora na hora da saudação, da paz, cantaram um canto tão animado que foi difícil parar aqueles jovens. Estava no cordeiro e o povo estava dançando e batendo palma ainda. O cordeiro é uma súplica. Eu já vi em alguns lugares cantar o canto do cordeiro, assim, muito animado, e o povo bateu palma. Não, é uma súplica. Como é que eu vou pedir socorro batendo palma? Olha, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Batendo palma? Não combina. Agora, alguns momentos da liturgia não é proibido essa manifestação de bater palmas. Não há proibição. Mas a gente deve evitar os exageros, né? Os exageros não ajudam, às vezes, a celebrar e cria um clima de muito alvoroço, às vezes, e às vezes nós não temos muito silêncio, vocês perceberam? Está faltando mais silêncio nas nossas celebrações, e precisa ter silêncio também, né? Quando a gente, por isso que eu falei que na missa de semana, quando a gente reza, é um silêncio, isso faz bem para a gente, a Eucaristia tem esse momento, mas também tem momentos de alegria, tem momentos de manifestação de louvor, né? Tem os momentos, né, próprios para um canto de entrada, um glória, um santo, mas os outros momentos não é bom evitar, né? O senhor falou, citou o cordeiro imolado, né?
Apocalipse 13:8, né? Imolado desde a fundação do mundo. Eu estou lendo um livro de Futon Shin, que é a vida de Cristo, e num texto Um ótimo autor, viu? Tô começando, tô assim, caminhando, fazendo uma caminhada aí com Futon Shin. E Mas num vale a pedaço pena do livro ler ele fala, textos desse homem. foi a única vida no mundo vivida de trás para frente. Ele cita isso nesse livro da vida de Cristo. Eu achei isso muito profundo e queria ver se se a gente pode relacionar isso com a missa, com essa que o senhor falou da missa. Você sabe, assim, que essa expressão Cordeiro de Deus vem do Antigo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, eles imolavam o cordeiro, né? O cordeiro da Páscoa. Para nós cristãos, o cordeiro pascal agora é Jesus Cristo. Agora, quem usa mais essa expressão é o evangelista João, tanto no Evangelho, né, nas cartas, e principalmente no Apocalipse. Então, é uma imagem muito bonita, né, para nós, né? É a imagem do cordeiro, cordeiro pascal, cordeiro imolado, cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista aponta, né, para Jesus como cordeiro, é apenas expressão. João, o evangelista João, ele usa várias imagens para falar de Jesus. É a palavra encarnada, é o cordeiro, é a luz, né? É a água viva, é o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, é a videira, né? O pastor, são imagens. As imagens apenas para ajudar a gente a entender e acolher o mistério que é Jesus, né? É o verbo encarnado, o Deus encarnado na nossa história. A imagem do Cordeiro também é apenas uma imagem para indicar esse Cristo que morre para nos salvar. E na Eucaristia nós celebramos esse grande mistério, né? Tinha um livro sobre os santos, de Dom Paulo Evaristo Ars, pequenos comentários dos santos, né? E a capa era um cordeiro, assim, machucado, ferido, né? É bonito, né? Porque ele quis colocar assim, quem preparou essa capa do livro, para mostrar que o Cristo é o primeiro santo, né? Deus é o santo. E nós participamos da santidade desse Deus, né? Mas o que você falou está certo, né? O autor tem razão, né? Então, Jesus Cristo já existia, né, né, como o João fala, né? É o verbo que se fez carne. No início havia o verbo ali. Deus já havia, né? A palavra já existia, né? Depois ele se encarnou no momento da história, né? Tem mais? Oi. Não, então, é uma dúvida que eu tenho com relação a essas missas que colocam o título de cura e libertação. Porque toda missa ela é de cura, né? Mas por que tem umas que eles colocam e faz, parece uns ritos diferentes? Tá, então, Renata, eu já escrevi um artigo orientando os padres, para orientar os fiéis, para a gente parar de usar essas expressões. Eu falei os nomes das missas, você se lembra no começo? Eu falei Beracá, eu falei aliança, eu falei ágape, eu falei comunhão, eu falei ceia, eu falei banquete. Olha quantos nomes que nós já temos. Então, falar missa carismática, missa crioula, você já ouviu falar missa crioula também? Missa afro, né? Já ouvi falar isso. Missa sertaneja, missa de cura e libertação. Não são expressões ideais. Não são. Não deveríamos usar essas expressões. Toda missa, é claro que numa missa você pode dar talvez uma ênfase maior num ato penitencial, numa oração de cura, pode fazer, ué. Na hora da homilia, o padre pode fazer uma oração de cura, entendeu? Ou no final da missa, quando terminou, né? Fazer um momento penitencial um pouco mais prolongado, mas toda missa, ela tem essa dimensão de cura e de libertação, toda missa. Se Cristo veio para nos curar, nos perdoar, nos libertar,
E na missa nós celebramos essa redenção, todas as missas, então, tem essa dimensão. Essas expressões, elas não são boas, né? Porque confunde a cabeça dos fiéis, né? Ficar falando missa disso, missa daquilo. Não é missa, é Eucaristia. Esses nomes, que são nomes bíblicos, já bastam para a Santa Missa e para a Eucaristia, né? Tá bom, obrigada. Dessas partes das missas, eu não entendo isso. Por que acontece isso? Tem alguma dúvida a mais, alguma coisa? Esse material é uma síntese do nosso livreto, tá certo? Então, eu tenho o material. Eu deixo com a Marta, pode ser, Marta? Né? A gente orienta que comungue ali agora que essa questão de máscara, as pessoas, o povo se atrapalha tanto, eu vejo alguns idosos, coitados, né? Se atrapalham na hora até da comunhão. Mas é hora que recebe a comunhão, nós estamos recebendo na mão. Como a gente fala muito rápido, né? Você sabe que nós podemos receber a comunhão na boca, não é proibido, né? Como uma criança, né? Que recebe a comida na boca da mãe, né? Não é isso? Nós somos crianças, né, diante de Deus. Então, comungar na boca não é proibido. Nesse período de pandemia, nós evitamos, tá certo? A pessoa pode se ajoelhar, não tem problema nenhum, ou pode ficar de pé. Então, o comum que nós estamos utilizando agora é a gente fazer um trono, né? Se você usa a mão esquerda, você faz um trono com a mão esquerda acima da mão direita, é como se fosse um trono para você receber o rei. É verdade isso, né? E comunga na frente do sacerdote ou na frente do ministro, porque ali evita né? E também fazendo esse gesto, evita de cair partículas no chão, né? É esse zelo que você falou, né, Mara, que a gente tem que ter, né, com a Eucaristia, né? Também depois o sacerdote, na hora de passar de uma âmbula para outra, também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que nós colocamos aquela toalha no altar, chamada corporal. Uma toalha que nós colocamos, se cair alguma partícula, cai no corporal, e a gente depois pode colocar na âmbula novamente. Mas você tem razão, Mara, a gente tem que é um cuidado, né? Agora, é o mesmo cuidado que nós temos que ter com o ser humano também, né? Porque todos nós somos hóstias vivas, né? São Paulo fala isso, né? Então, mas esse cuidado com o Senhor, né, presente em nossa consagrada, é uma grande motivação para a gente cuidar também de nós mesmos, todos nós nos cuidarmos uns dos outros, né? O ato penitencial, nós temos na nossa igreja católica várias ocasiões para a gente celebrar a misericórdia de Deus, né? A palavra fala que até a caridade cobre por um montão de pecados, né? Até a caridade fraterna perdoa, né? Até a misericórdia que a gente tem para com os outros perdoa. Mas nós temos os momentos litúrgicos, então a confissão sacramental é uma confissão. Nessa época da pandemia, nós até sugerimos dos padres da absolvição geral, para evitar os contatos, mas depois é bom que a pessoa faça uma confissão também pessoal, né? Então, quando tem indulgência, esses dias atrás teve indulgência na festa dos avós, né? Nós tivemos o dia do idoso e dos avós, foi isso, né? E o Papa, ele ofereceu as indulgências, que perdoa também os pecados, participar da missa, né, comungar, fazer as orações pela igreja, pelo Papa, depois visitar um doente ou um gesto de caridade com um doente. Então, o ato penitencial também, nesse sentido, né?
a gente faz um momento de preparação para celebrar o mistério. Então, perdoa os pecados, né? Perdoa os pecados. É claro que depois, se a pessoa tiver uma situação mais grave, ela precisa procurar uma confissão, um sacramento da penitência com o sacerdote, né? Uma confissão pessoal, a gente fala auricular, né? Ela precisa procurar, mas também perdoa os pecados, né? Você falou pecados, um pecado mais grave, tem que procurar a confissão, né? São os pecados veniais, as nossas faltas, né? Que nós cometemos 24 horas por dia, né? Quem é que controla a nossa mente, a nossa imaginação, as nossas afeições? Nós fazemos um exercício, mas nós constantemente estamos falhando. Então, você não vai confessar toda vez que você vai receber, vai participar da missa, né? Então, faz o ato penitencial para dar essa ocasião das pessoas se prepararem e serem perdoadas. O Padre até, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então, é um perdão mesmo, é um perdão dos pecados, né? Não, os idosos, nem crianças e nem idosos, né? Não precisa fazer. Aliás, não é só o jejum eucarístico, o jejum também da igreja, que é na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas se o idoso quiser fazer, pode fazer. Hoje, a igreja ela prescreve 1 hora, né? Então, até você sair de casa, ir à missa e até o momento da comunhão, normalmente dá essa hora já, né? É só se você comer durante a missa, né? Uma vez nós brincávamos, o Papa João Paulo II, quando ele veio no Brasil, tem um amigo que foi lá no Mato Grosso, lá, acho que não sei se é Cuiabá ou Campo Grande, não me lembro, ele foi participar da missa com o Santo Padre, né? E ele falou, no meio da missa, o povo chupando melancia e depois ia comungar, né? Você imagina aquela concentração, todo o povo com um pedaço de melancia durante a missa, chupando melancia, e depois ia comungar. Fazer o quê? Eu chupando sorvete, essas missas campais correm esse risco, né? Porque o povo passa vendendo, né? Mas é bom manter esse jejum. Mas os idosos não precisam, não, né? Tudo bem? Vamos encerrar? Primeiro, eu quero manifestar a alegria de ver vocês, de se encontrar, mas eu acho que uma próxima vez já pode já tá junto, né, Marta, lá na comunidade. Graças a Deus a coisa. Agora, 80%, né, de participação dos fiéis nas missas, não sei como é que vai fazer para manter a distância, né? Porque 80% nas nossas igrejas, eu falei, padre, vocês vão se virar ali, porque vai apertar o negócio, né? Mas, graças a Deus, estamos indo no bom caminho, né? Da pandemia.